Olá, eu sou a professora Kátia Rosana Lang de Aguiar, sou professora do curso de Engenharia Têxtil e atuo como participante e como coordenadora de projetos de extensão desde 2015, sempre trabalhando possibilidades de reutilização ou reciclagem de tecidos, sejam esses resíduos de confecção ou mesmo de vestuário pós-uso. Como engenheira, também sempre ouvi da sociedade que engenheiros são cartesianos, objetivos, exatos e que a interação entre a engenharia e as questões sociais era muito difícil. A realidade, na verdade, é bem diferente. A engenharia existe para resolver problemas para a sociedade em qualquer especialidade. Construímos casas, pontes e estradas, processamos petróleo, fabricamos remédios, desenvolvemos fibras têxteis, tratamos água, ou seja, estamos presentes em todas as atividades que trazem saúde, segurança e conforto à sociedade. Essa interação já é conhecida e esses são grandes objetos de estudo nos cursos de engenharia. Mas como podemos proporcionar a interação entre acadêmicos de engenharia, mais especificamente a engenharia têxtil com a sociedade? Com essa pergunta, surgiram os projetos: aumento do ciclo de vida de materiais têxteis através de técnicas de ecodesign, onde professores e alunos trabalharam com crianças de 8 a 13 anos, por meio do reuso de tecidos de confecção, onde as crianças aprenderam a costurar seus próprios brinquedos com tecidos que eram descartados. Agregando valor a resíduos têxteis por meio de mão de obra qualificada e ociosa, os professores e alunos trabalharam com pessoas idosas em uma casa de repouso, onde os internos tinham uma participação intensa e ativa com a equipe e confeccionavam peças artesanais para uso próprio ou coletivo. Reuso e reciclagem têxtil como forma de educação para a sustentabilidade, iniciado juntamente com o isolamento social devido à pandemia de Covid-19, foi totalmente desenvolvido por uma única aluna, orientada por mim, onde foram realizados diversos tutoriais para ensinar de forma online as pessoas a confeccionar máscaras de proteção e peças de artesanato, sempre com o uso de resíduos têxteis. Neste projeto também foram doadas 100 máscaras de proteção a ONGs. E agora, as alunas Gabriele Kratz e Tainara Thaís Flor irão contar um pouco mais sobre o andamento e os resultados obtidos com esses projetos. Para produzir os fios que produzem tecidos, são necessárias as fibras. E essas fibras têxteis, elas podem ser divididas de acordo com a sua origem. Há as fibras naturais, que são subdivididas em vegetais, animais e minerais, e há também a classificação das fibras químicas, que são subdivididas em fibras artificiais e fibras sintéticas. As fibras artificiais são todas as fibras que se apresentam na natureza de uma forma não utilizável, ou seja, o homem, através de artifícios químicos, as coloca em condições de uso. Por exemplo, são a viscose, o modal, o liocel e o acetato, dentre outras. Já as fibras sintéticas, elas não existem na natureza, então o homem, através de sínteses químicas, as coloca em condições de uso, ou seja, são formadas por macromoléculas criadas pelo homem. Por exemplo, são o poliéster, a poliamida, o polipropileno, o acrílico, o elastano, dentre outros. Cada tipo de fibra possui um tempo específico de degradação no meio ambiente, e quanto maior for esse tempo, maior serão os impactos causados. Através de estudos de projetos anteriores, realizados pela UFSC, foi verificado que os impactos ambientais causados dependem do tipo de fibra quando essas são descartadas ao meio. Os principais impactos levam a consequências como poluição da atmosfera, do solo e da água, além do uso excessivo de energia e água durante a cadeia produtiva têxtil. Sabendo que os artigos têxteis geram grandes impactos no meio ambiente de acordo com a sua composição, pode-se seguir algumas medidas para que haja redução desses impactos ambientais que são causados pela indústria têxtil. Uma delas são fazer o descarte correto de resíduos,
realizar a reutilização de resíduos ou peças de roupas antigas, por exemplo, fazer doação de roupas que não são mais usadas, fazer uma customização quando ela já também não é mais usada por você, ou até mesmo realizar artesanatos com esses resíduos. Também há o consumo consciente, que é comprar somente o necessário, não exagerar, e também realizar a reciclagem de excedentes têxteis de maneira correta. Como vimos, há várias formas de reutilização de resíduos têxteis e cada vez torna-se mais necessário o incentivo a práticas sustentáveis. Com isso, desenvolveu-se esses projetos na UFSC de Blumenau. A proposta do projeto, agregando valor a resíduos têxteis através de mão de obra qualificada e ociosa, foi de explanar sobre a decomposição de tecidos e oferecer maneiras de reutilizar estes através de oficinas de artesanato para idosos em lares de repouso. O método de reutilização escolhido para este projeto foi a transformação de resíduos têxteis em peças de artesanato. Deste modo, os tecidos que antes seriam descartados terão sua vida útil aumentada, incentivando assim a reciclagem e o reaproveitamento, com benefícios tanto sociais como também econômicos. As oficinas realizadas pelo projeto foram feitas quinzenalmente em um lar de repouso de Blumenau, e os envolvidos foram idosos moradores do lar, que eram cerca de 10. Nessas oficinas foram realizadas a produção de artesanatos através de resíduos têxteis que foram doados por empresas da região, fazendo com que estes tecidos tenham seu ciclo de vida aumentado, transformando estes em novos produtos que seriam novamente utilizados. Através dessas oficinas, também houve o desenvolvimento de habilidades manuais dos idosos, e há estudos que comprovam que a realização de trabalhos manuais auxiliam na diminuição do risco de demência devido ao desenvolvimento cognitivo. Com isso, nós podemos afirmar que o nosso projeto satisfaz os 3 pilares da sustentabilidade, que é a economia, o ambiente e a sociedade. Realizando também essas oficinas, e nessa casa de repouso de Blumenau, foi possível agregar conhecimento a todos os envolvidos, tanto referente ao descarte de resíduo por parte dos idosos, como também ao desenvolvimento social e cultural de nós alunas, participantes. Ao reduzir a produção desses excedentes, com a reutilização destes, existe um impacto econômico e ambiental que pode se tornar muito significativo se este projeto, se esse trabalho realizado nesses lares, fosse expandido a mais cidades e mais lares, mostrando assim a importância do incentivo na realização deste tipo de projeto. Através do número de idosos participantes desse projeto, foi possível calcular estimativas de utilização de resíduos. Por produto desenvolvido, são utilizados cerca de 0,17 kg de resíduos têxteis. Sabendo que há uma média de 10 idosos participantes por oficina, então há a utilização de cerca de 2 kg de resíduos por oficina. Se houvesse a possibilidade de realizar este projeto em maior escala a nível estadual, seria possível utilizar cerca de 12.240 kg de resíduos anualmente. Extrapolando a nível nacional, poderíamos utilizar cerca de 227.256 kg de resíduos. Este cálculo foi realizado através da quantidade de cidades, de lares que poderiam ser aplicados a este projeto, chegando nestes valores. Então a gente percebe que é um valor bastante expressivo e isso mostra que esses projetos aplicados são de extrema importância, principalmente pelo conhecimento, como também da reutilização dos resíduos. Com base no desenvolvimento sustentável e para manter um ecossistema harmonioso, considera-se ideal a implementação de um processo cíclico, minimizando os impactos ambientais causados e dando assim opções para que tudo que venha a ser retirado da natureza volte a ela sem prejudicá-la. Com base no estudo dessa problemática, o projeto Reúso e Reciclagem Têxtil como forma de educação para a sustentabilidade foi de expressar, então, como o nome já diz, no caso, a importância de fazer o reuso e reciclagem de artigos têxteis, bem como então promover a educação ambiental. Assim, foram desenvolvidos protótipos que tinham como objetivo então de serem posteriormente aplicados em oficinas presenciais, porém como o período de isolamento social e as restrições devido à Covid-19 estenderam-se durante todo o ano, foi adotado o uso da rede social como forma de compartilhar os artigos têxteis produzidos, incentivando e estimulando a população para que também fizessem a confecção desses artigos. Então, durante um ano de projeto, foram desenvolvidos diversos artigos, onde podemos citar, então, máscaras reutilizáveis, que foram usadas no combate do coronavírus,
então são máscaras de proteção individual. Também foram desenvolvidos itens para o lar, onde podemos citar então jogo americano com porta-copo, peso de porta também foi feito. Outro item que foi muito legal de ser feito foi o absorvente ecológico, ou absorvente reutilizável, né, que é de tecido. E também foi feito um jogo para as crianças, um jogo educativo que seria um jogo de dominó. Com o fim do projeto, observou-se que houve a reutilização de aproximadamente 1,2 kg de tecido e 800 gramas de enchimento de poliéster. Levando em conta que foram produzidos em média 115 itens, foram utilizados aproximadamente 20 gramas de resíduos por produtos confeccionados. Podemos levar em consideração que a divulgação em mídias sociais, onde foi possível atingir um público superior a 1.200 pessoas. Supondo que dessas 1.200 pessoas que foram atingidas, um total de 400 pessoas, o que corresponde a 1/3 do público, tenha feito somente um dos artigos divulgados, observa-se já a reutilização de 8 kg de resíduos que seriam descartados. Extrapolando ao nível nacional, considerando que 5% da população, o que corresponde a aproximadamente 10 milhões de brasileiros, resolvessem fazer uma peça de artesanato de aproximadamente 20 gramas, conforme o projeto, teria-se a reutilização de 200 toneladas de resíduos sólidos. Assim, ambos os projetos se mostraram tanto eficazes como eficientes, fazendo então a reutilização de sobras de tecidos de corte doados por uma empresa da região. Portanto, a mudança para um desenvolvimento mais sustentável exige responsabilidade, compromisso e, além de tudo, ética. Todos devemos ter consciência e seguir adiante juntos pela mesma causa. Muito obrigado a todos pela atenção.